Graça e paz, povo lindo. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua. A ressurreição de Lázaro. Vamos para a Bíblia. João 11, versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Versículo 40. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graça te dou, por mim haveres ouvido. Versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. Versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amados, vamos para mais um milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ressurreição de Lázaro é um dos milagres de Jesus, relatado apenas no Evangelho de João, no qual Jesus traz Lázaro de Betânia de volta à vida, depois de 4 dias de sepultado. Com este milagre, ninguém mais tinha dúvida que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Alguns teólogos enxergam nesta ressurreição o milagre essencial que inicia uma sequência de eventos que levará à crucificação de Jesus. Eles consideram-no como uma ressurreição que iria levar à morte, no sentido que a ressurreição de Lázaro levará à morte de Cristo, o Filho de Deus, em Jerusalém,
que terminara por revelar a glória de Deus. Este Lázaro não tem relação com Lázaro, o leproso, da história real do rico e Lázaro. Este evento é uma das 3 vezes nos evangelhos canônicos que Jesus traz alguém de volta à vida. As outras foram a ressurreição do filho da viúva de Naim e a ressurreição da filha de Jairo. A Bíblia Sagrada relata bastante ressurreição, mas Lázaro foi o único que ressuscitou depois de 4 dias de morto. De acordo com o Evangelho de João, as irmãs de Lázaro informam a Jesus que Lázaro estaria doente e precisava da sua ajuda. Porém, Jesus afirma que aquela doença não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Jesus então atrasa a sua viagem por 2 dias. Os discípulos de Jesus temem voltar à Judéia, mas Jesus os ordena que o siga e os afirmando: Lázaro morreu por vossa causa, folgo de não me achar lá, para que creias. Quando eles chegaram em Betânia, Lázaro já estava morto e enterrado havia 4 dias. Marta, a irmã de Lázaro, diz então a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, não teria morrido meu irmão. Mas Jesus reafirma para ela que seu irmão irá retornar a viver e afirma: Eu sou a ressurreição e a vida. O que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todos que vivem e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? Jesus então travou um diálogo com Maria, irmã de Lázaro, e de Marta, que chorava juntamente com outros judeus. Então Jesus chorou, compadecido, e logo em seguida ele vai com todos até o túmulo de Lázaro, que já cheirava mal, e diz: Não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? E logo em seguida, em oração, ele pede: Pai, graças te dou que me ouviste. Eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa desta multidão que me cerca, a fim de crerem que tu me enviaste. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Esta pedra que fecha a passagem
da entrada do sepulcro tem um significado, que a morte era definitiva. A pedra está separando dois mundos: o mundo que pertence aos mortos e o mundo que pertence aos vivos. Aquela pedra simbolizava a lei de Moisés, que trazia condenação e a morte. Já Jesus Cristo simbolizava a graça, que traz de volta a vida e vida com abundância. Segunda aos Coríntios 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de seres ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Alguns milagres de Jesus Cristo, ele antes dava uma ordem para provar a fé das pessoas. Antes da pesca maravilhosa, Jesus deu uma ordem para Pedro. Jesus, quando curou os leprosos, ordenou que fosse mostrar ao sacerdote. Por onde Jesus Cristo passava, o cenário era mudado. Até o mau cheiro se transformava em brisa suave. Segunda aos Coríntios 2, versículo 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Não esquece salva e não esquece perde. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? A doença e a morte de Lázaro foram para que a glória de Deus se manifestasse através do seu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 11, versículo 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por mim haveres ouvido. Jesus é o autor da vida, e por onde ele passa, a morte tem que partir em retirada. Em Cafarnaum, a filha de Jairo foi ressuscitada. Na cidade de Naim foi da mesma maneira, e em Betânia não seria diferente. Filipenses 4, versículo 6. Não estajais inquietos,
por causa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, como ação de graças. Versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. Depois deste milagre, ninguém mais tinha dúvida que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus, que foi enviado para tirar o pecado do mundo. João 12, versículo 17. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Tudo gira em torno da palavra de Deus. Jesus não fez nenhum ato profético. Ele usou o poder da palavra. E todos aqueles que crê e têm reverência à palavra do Senhor, num tempo de Deus será abençoado. João 12, versículo 9. E muita gente dos judeus, sobre que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Tudo isto aconteceu para que as palavras de Jesus Cristo viessem se cumprir. João 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Do mesmo jeito que Deus usou o seu Filho para ressuscitar os mortos, ele também usou Pedro para ressuscitar Dorcas, e Paulo para ressuscitar Eutico. Ele ainda continua usando seus servos para operar prodígios e sinais, pois Jesus Cristo deu autoridade para todos os seus discípulos operar maravilhas, prodígios e sinais. Mateus 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Ajuda-nos a divulgar este canal.
se inscrevendo e deixando o seu gostei. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.